Eu não estou com muita pressa não, mas ao mesmo tempo a gente tem que terminar esse estudo esse ano, né? Esse ano. Que já serão 3 anos estudando, né? A palavra de Deus. O que para a gente é muito bom, mas às vezes as pessoas, por não pegarem toda a sequência, às vezes gera um certo desânimo. Eu não peguei a aula tal, né? Mas qualquer aula que vocês pegarem já é um grande ganho, né? Hoje a vida está tão corrida, a gente não tem tanto tempo assim, né? Muitas vezes a gente passa, às vezes, vários dias sem ler a Bíblia, e um estudo como esse serve para a gente poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. O objetivo destas aulas não é estudar capítulo por capítulo ou versículo por versículo, porque se for assim a gente demoraria muito. Eu estou acompanhando Rota 66 e eu ouvi até a aula do Salmo 26, e já foram 200 e poucos estudos. Então vocês imaginam se a gente fosse estudar a Bíblia aqui dessa maneira, né? E lá são aulas todos os dias, né? Na Rádio Transmundial. Aqui é uma vez por semana. Se a gente fosse estudar capítulo por capítulo, a gente gastaria aí no mínimo uns 10 anos para poder estudar a Bíblia. Então isso é impossível. Então a gente estuda a partir de temas, de assuntos, e para a gente ter uma compreensão do texto sagrado. Aí a partir dessa ampliação do conhecimento, os irmãos, ao lerem a Bíblia, terão um ganho de conhecimento maior. Bom, então a gente vai estudar aí o estabelecimento da igreja. Isso é chamado de um período de expansão da igreja. Começa aí no ano 29 até o ano 60. As datas, elas sempre têm um pouco de atraso, porque o calendário cristão ele é um calendário com alguns anos de atraso. Por exemplo, quando a gente fala ano 1, na verdade o ano 1 seria o ano 4 ou 5, né? Então a gente tem sempre uns probleminhas aqui com relação a datas. Então quando eu falo 29 a 60, pode causar uma certa estranheza, mas Jesus não morreu, não foi no ano 33? Como é que está falando aí 29? É porque tem uma diferença aí de mais ou menos 4 anos a 5 anos na recontagem do calendário cristão, tá? Por isso que está aí ano 29, mas o corrigido vai dar aí ano 33, 34, né? Bom, então vamos lá. Aqui tem algumas perguntas, e essas perguntas serão respondidas à medida em que nós estudarmos o livro de Atos e também as epístolas pastorais, as epístolas paulinas e as epístolas gerais. Como foi possível que os seguidores de Jesus, que eram pessoas provincianas da Galileia, né, sem muito nome, tivessem se tornado figuras mundiais? Pedro, por exemplo, era um pescador, chegou a ser um dos homens mais conhecidos, né? Então, essas respostas a gente vai ter em Atos. A origem das verdades teológicas do Novo Testamento estão lá nos missionários primitivos, né? Como é que os ensinos epistolares estão relacionados com os evangelhos? Como é que o movimento que começou entre os judeus, que centralizou a sua mensagem no Messias judeu, né? E se baseou as suas mensagens nas escrituras judaicas, se tornou uma religião judaico-gentílica? Isso aí a gente também tem as respostas quando a gente estuda Atos. Então a gente vai aprender essas respostas aqui, a gente vai encontrar à medida em que a gente estudar o livro de Atos. Pode avançar aí, Mateus, um slide, quando fala sobre o documento da igreja primitiva. O principal documento histórico é Atos, porque as epístolas, elas servem também de documento histórico, mas não foram escritas com esse propósito. O propósito das epístolas foram para corrigir certas situações e ao mesmo tempo formatar doutrinas. São escritos que servem dentro do cunho histórico? São, mas não tem o propósito principal de escrever história como Atos. Então quando a gente fala de documento histórico, a gente tem que pensar no livro de Atos, porque foi escrito com esse propósito. O livro de Atos, ele é uma continuação do evangelho escrito por Lucas. Então a gente tem que estudar Lucas e Atos
observando-os como se fosse um só volume. É fácil a gente perceber isso lá na introdução de Atos, capítulo 1, quando Lucas, autor de Atos, escreve ao mesmo remetente lá de Lucas, que é Teófilo, quando ele diz: olha, excelentíssimo Teófilo, assim como escrevi o primeiro tratado, agora escrevo este, né, para escrever acuradamente sobre a história acerca de Jesus e seus feitos, e por aí vai. Então, percebe-se facilmente em Atos capítulo 1 que Atos é uma continuidade, uma continuação do Evangelho de Lucas. E Atos reinicia onde justamente Lucas deixou o Evangelho com o seu nome Lucas. Então, Lucas e Atos são 2 volumes da mesma obra. Atos e também Lucas foram destinados a cumprir o mesmo propósito: confirmar a fé, ou seja, foi escrito para Teófilo, era um novo convertido grego, né, que queria saber mais acerca de Jesus e dos seus ensinamentos. Por isso ele foi o financiador da pesquisa histórica de Lucas. Então, Lucas e Atos foram escritos para o mesmo remetente, que foi Teófilo, e tinha este objetivo: confirmar a fé dele e de todos aqueles que se achegarem à pessoa de Jesus. Além disso, registrar historicamente a revelação divina pela obra de Jesus e pela obra da sua igreja. Então, a obra da igreja registrada em Atos é uma continuação da obra de Jesus registrada em Lucas. Então, Lucas e Atos têm esse propósito: registrar a obra de Deus na pessoa de Jesus e na sua igreja, ou por meio da sua igreja. Bom, esboço do livro de Atos. O livro de Atos, ele é dividido, ele é esboçado a partir de um texto bíblico, que é Atos 1 e 8, que diz: e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. Capítulo 1, a gente percebe Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos e anunciando isso, e os discípulos se preparando em oração para receberem esse poder, para serem testemunhas. Capítulo 2, eles recebem esse poder. Então veja bem, a primeira seção de Atos são os atos da igreja em Jerusalém. Já a partir do capítulo 8 são os atos da igreja em Samaria, Judéia, na região de Cesareia. E a terceira e quarta sessões, que já são as viagens de Paulo, é o evangelho por todo o mundo, né, espalhado aos confins da terra. Então todo o evangelho de Atos está baseado nesse versículo, Atos capítulo 1, versículo 8: e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 2 é a preparação espiritual para eles realizarem essa tarefa de testemunharem acerca de Jesus. Até o capítulo 8 a gente tem o evangelho centralizado ali em Jerusalém. Capítulo 8, versículo 4 até o capítulo 11, Judéia, Samaria, Cesareia, aquela região ali da grande Judéia ou da grande Palestina. E terceira e quarta sessões, as viagens de Paulo pregadas aos confins da terra. Então vamos observar o conteúdo de Atos. Atos é um tratado sobre, primeiro, o desenvolvimento do ensino cristão. A gente vai perceber, à medida que a gente for estudar o livro de Atos, que a mensagem primitiva apostólica, ela concentrava-se no Messias judeu e baseava-se a sua palavra nas escrituras judaicas. Depois, com o avanço do evangelho, essa mensagem vai ampliando, esse conhecimento vai ampliando, e doutrinas vão sendo colocadas de maneira bem clara aos seus ouvintes. Então, primeira coisa, como a gente vê o desenvolvimento do ensino cristão? Lá em Atos. Segunda coisa, como que o evangelho alcançou todo aquele mundo? Através das missões cristãs. Terceira coisa, o crescimento da igreja, a gente vai observar isso em Atos. E a transição do judaísmo para o cristianismo gentílico.
Então Atos trata sobre isso, o ensino cristão, como que ele se desenvolveu, as missões cristãs para os povos gentílicos, como que a igreja cresceu, como que foi o crescimento dela, e como que a igreja foi, ela foi um período de transição da igreja, de uma igreja que se estabeleceu em primeiro lugar em Jerusalém, com um conteúdo de ensino baseado no judaísmo, onde a partir de um certo momento ela se liberta ou vai se libertando desse ensino para trazer uma mensagem cristã para o mundo gentílico, sem as regras do judaísmo impostas pela igreja de Jerusalém lá no comecinho da igreja primitiva. Então Atos não é uma descrição exaustiva de todos os acontecimentos do desenvolvimento da igreja primitiva. Isso é impossível, porque se fosse assim, teria que ter um escrito com um volume muito grande. Como Atos vai se concentrar na pessoa de Paulo, a partir de Atos capítulo 13, então toda a concentração do texto bíblico não vai para certas regiões, e sim para aquelas regiões onde Paulo avançou. Como está escrito aqui, Atos não é uma descrição exaustiva de todos os acontecimentos do desenvolvimento da igreja primitiva. Por exemplo, havia crentes em Damasco antes da conversão de Saulo, mas Atos não relata o progresso daquela igreja. Atos ocupa-se da missão que levou o evangelho para o norte, através de Antioquia para a Ásia Menor, e daí para Macedônia, Acaia e Roma. Só para vocês terem uma ideia, existem duas cidades que receberam escritos paulinos, que não foram fundadas aquelas igrejas naquelas cidades por Paulo, e que ninguém sabe quem as fundou, que é a igreja de Colossos e a igreja de Roma. Não foram igrejas fundadas por Paulo, mas eram igrejas fortes, tanto é que Paulo se comunicou com elas por meio de cartas. Então não é a intenção do livro de Atos descrever toda a história da igreja primitiva, que isso seria impossível. O foco está a partir do capítulo 13 na pessoa de Paulo e nas missões cristãs. Então a razão disso é que a atenção está em Paulo, o apóstolo aos gentios, e que o relato da transição de judeu a gentio, da lei à graça e da Palestina ao império, não exigia um relato sobre tudo o que se passou na expansão da igreja. Então Lucas tem essa intenção de relatar a transição da igreja judaica para uma igreja judaico-gentílica, de passar a transição do ensino da lei para o ensino da graça. Então isso ficou bem claro nas missões paulinas e também nos relatos anteriores na figura de Pedro. Então basta esses relatos para que se perceba isso. Não precisava relatar toda a história da igreja, porque isso seria impossível de fazer. Bom, próximo slide aí. O livro de Atos, ou a história de Atos, o período histórico de Atos cobre desde a crucificação de Cristo, que é o ano em 33, até a prisão de Paulo em Roma no ano 64 depois de Cristo. Então a gente tem aí 31 anos, de cobertura histórica no livro de Atos, da crucificação de Cristo até a prisão de Paulo em Roma. O livro de Atos tem uma característica interessante, que o livro de Atos não tem uma conclusão, não tem um resumo final, um epílogo, só termina falando que Paulo foi preso e estava preso em Roma, aguardando sua morte, só isso, não tem uma conclusão. O que a gente tira disso, que a história da igreja não termina em Paulo, a história da igreja perdura até os dias de hoje, e as missões cristãs também não pararam em Paulo, deve continuar até os dias de hoje. Então Atos relata o declínio da igreja judaica e o crescimento da igreja gentílica. Isso é bem perceptível, a partir de Atos capítulo 8, por exemplo, quando começa a falar das viagens de Filipe, das viagens de Pedro, sai da concentração de Jerusalém ali e começa a ser por toda a Palestina, Então a igreja gentílica, ela vai ganhando, mais membros e vai sufocando aquela comunidade judaica. Então, a maioria da igreja
a partir ali do capítulo 13, principalmente, passa a ser de uma igreja de gentios, ou seja, de não-judeus. E o que a gente percebe a partir ali do capítulo 13, são judeus convertidos ao cristianismo, que a gente chama de judaizantes, que atrapalharam muito a vida desses cristãos gentios, né? A gente vai estudar isso aí mais adiante. Os discípulos perguntaram a Jesus, quando Jesus estava no seu estado ressurreto, já nos últimos dias de instruções aqui, os discípulos perguntam: é agora porventura que restabeleces o reino a Israel? Porque a visão dos apóstolos ainda era uma visão judaico-messiânica, né? Olha, Jesus agora ressuscitou, demonstrou todo o seu poder, venceu a morte, agora ele vai acabar com Roma, né? Devolve o poder a Israel, assenta-se no trono davídico, assume de fato a sua posição de Messias e estamos tranquilos. Jesus não nega que isso vai acontecer, ele só fala que não é tempo disso acontecer. Ele fala: olha, não cabe a vocês ficarem especulando sobre tempos, épocas, estações que foram determinadas por Deus. A tarefa de vocês é ficarem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que me sejam testemunhas tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, Judéia, os confins da terra. Então Jesus, quando indagado com relação ao reino messiânico, ele não nega que esse reino vai acontecer, ele só diz que não é agora, não é época, não é tempo disso acontecer. À medida que o Novo Testamento avança, principalmente pelos escritos paulinos, a gente vai ver que haverá uma época lá no futuro, ainda não aconteceu, que Jesus virá para reinar sobre os povos. Mas era uma expectativa judaica daquela época. E os discípulos, com aquele pensamento judeu, né, do judaísmo, estavam já angustiados para que esse tempo chegasse logo. Jesus colocou os pingos nos is e explicou que não era a época disso acontecer. Então o que a gente percebe aqui nos primeiros textos de Atos? Uma mentalidade judaica dominante. Os discípulos aqui confusos, pensando que o reino messiânico físico terrenal já se estabeleceria já, né? A gente percebe ali no auditório de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, que haviam muitos judeus ali de 14 ou de 15 nações diferentes. A pregação em Atos capítulo 2 foi voltada para esses israelitas, conforme a gente pode observar o termo aí, israelitas, no capítulo 2, versículo 22. E a igreja de Jerusalém era de maioria judaica, conforme você pode perceber em Atos capítulo 6, versículo 1. Então até o capítulo 6 ali, capítulo 7, a gente vê uma concentração de uma igreja em Jerusalém, cujo pensamento, cujo foco era no judaísmo, né? Principalmente aquele organizado por Esdras, lá por volta do ano 400 a.C. Então, como eu coloquei aqui, a pregação nessa época era feita em termos judaicos. Eles apresentavam Jesus como Messias, faziam questão de enfatizar isso, né? Jesus, o Messias ressurreto. Então, o pensamento no comecinho de Atos é um pensamento ainda bem fechado, bem pequeno, né? Com relação à vida cristã. A vida cristã baseava-se em princípios judaicos. O pensamento vai sendo aclarado e ampliado à medida em que a história vai acontecendo e o Espírito Santo vai trabalhando na vida dos seus apóstolos. Então, durante esse período, a igreja foi estabelecida em Jerusalém, e ela era chamada no começo de O Caminho, né? Desrodu, O Caminho. Conforme a gente observa aí em Atos capítulo 9, versículo 2. E também a igreja era conhecida como a seita dos nazarenos, né? Nazoraion Haeresios, que era como se fosse um subgrupo do judaísmo, da mesma proporção que eram os essênios. Era assim que o cristianismo era encarado nos seus primeiros dias, primeiros meses de existência. O judaísmo tinha nele vários subgrupos. Tinha os essênios, que era uma comunidade monástica que ficava isolada dos grandes centros. Tinha os fariseus, que era uma comunidade que não se combinava com a classe sacerdotal, e
que se julgava ser uma comunidade mais pura do que as demais. Então o judaísmo tinha vários braços, tinha a classe sacerdotal, tinha a classe farisaica, tinha a classe essênia, e para eles, no começo do cristianismo, era como se o cristianismo fosse um subgrupo do judaísmo, mesmo porque no comecinho, à medida que a luz vai ampliando, o discurso se parece bastante, com algumas ideias judaicas. Então a morte de Estevão, apesar de ter sido uma coisa bem trágica, ela trouxe uma contribuição importante para o avanço da igreja, que com a morte de Estevão começou a acontecer uma perseguição na igreja cristã, e os cristãos então foram dispersos para as regiões da Judéia, da Samaria, Cesareia, e até mesmo para os grandes centros do Império Romano, como Colossos, como a própria cidade de Roma. Então a morte de Estevão trouxe essa contribuição, o evangelho saindo do centro de Jerusalém. Jesus mesmo havia profetizado: sejam testemunhas em Jerusalém, mas não podia ficar só em Jerusalém, a coisa tinha que ampliar, para a Judéia, para a Samaria, lá para a região da Cesareia e depois confins da terra. Então o choque para que isso acontecesse foi a morte de Estevão e a consequente perseguição que veio sobre a igreja cristã. Bom, vamos ver sobre a fundação. Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 3, a igreja se estabelecendo, que a gente chama de a fundação da igreja. Então o primeiro período da história da igreja primitiva é o período do estabelecimento dela. A princípio, os crentes não romperam rigorosamente com o judaísmo, é aquilo que eu estava falando há pouco. Por exemplo, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, foi durante uma festa judaica, a festa do Pentecostes. Haviam judeus de mais ou menos 15 nacionalidades em Jerusalém por ocasião daquela festa. Os 120 discípulos, eram assim chamados porque além dos apóstolos havia um grupo também de seguidores chamados de discípulos. Eles estavam observando uma festa. O Espírito Santo desceu sobre eles, eles falaram em outras línguas, e aquilo serviu de oportunidade para que Pedro pregasse a judeus. Então a pregação apostólica baseou-se na interpretação do Antigo Testamento e evidenciava o messiado de Jesus, declarando que se a nação se arrependesse, o Messias voltaria. Então veja que a ênfase ainda é nacional, sendo que Paulo depois amplia esta questão da salvação para o aspecto mais pessoal do que nacional. Quando ele escreve, por exemplo, aos Romanos, ele fala sobre isso, que ele como judeu se entristecia em ver a nação se afastar do Messias, porém haveria um dia em que Deus traria salvação a essa nação judaica. Mas naqueles dias, Paulo trata então do aspecto pessoal. O ser como pessoa deve sim dar conta de si diante de Deus. Então aqui a pregação apostólica lá de Atos capítulo 2, capítulo 3, a base é o Antigo Testamento, a base é no Messias Jesus, e a ênfase ainda é uma ênfase nacional. Olha, se vocês se arrependerem e aceitarem o Messias virá para a nação. Então as pregações de Pedro e de Estevão foram para um auditório judaico, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos capítulo 6, a gente percebe que o auditório ali é judaico. Atos capítulo 3, por exemplo, os apóstolos estão indo para o templo para orar a oração das 15 horas, e lá encontram um coxo de nascença por cerca de 40 anos naquele estado, e oram por ele e ele fica curado. Então eles estavam indo para o templo, para cultuar a Deus no templo, Estevão debatia contra a sinagoga dos estrangeiros, lá fala sinagoga dos libertos, provavelmente uma referência a ex-escravos do Império Romano que alcançaram a sua alforria e criaram ali uma sinagoga para poderem fazer os seus cultos.
Estevão, quando debatia com eles acerca das Escrituras, os vencia naquele debate, um debate entre estrangeiros, né? E mais num ambiente judeu, que era a sinagoga. Então a igreja, nesse período, embora ela tenha sido vista pelos judeus como um braço do judaísmo, ela era muito mais do que isso, ela era além disso, ela era não uma consequência do judaísmo apenas, mas um novo movimento profético acerca de Jesus, o Messias. Mas esta luz foi sendo dada aos poucos. Os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, não tiveram a mesma luz que, por exemplo, Paulo alcançou anos depois, né? Então, os primeiros cristãos, as primeiras pregações eram voltadas para um público judaico. Isso, irmãos, é fácil da gente entender, por quê? Jesus nasceu entre judeus. Os judeus rejeitam Jesus. Nada mais do que natural as mensagens primitivas da igreja serem voltadas primeiro aos judeus, para ficar bem claro para esses judeus a tratativa de Deus para com eles, para ver se eles se arrependiam. Então, Jesus vem para eles, eles rejeitam Jesus, e a igreja começa a sua mensagem primitiva voltada também para os judeus. Mas o que a gente percebe aqui é uma rejeição nacional. Muitos judeus aceitaram a fé, mas a nação como um todo não aceitou a fé cristã. Bom, eu tinha colocado, pode passar, Mateus, pode passar, que isso aí eu esqueci de excluir. Isso aí é uma explicação sobre a festa de Pentecostes e tal, mas vamos ganhar tempo. Atos capítulo 2. Olha, os 12 discípulos, Maria, mãe de Jesus, os seus irmãos, um certo número de mulheres que o tinham seguido, e um grande número de discípulos, na totalidade de cerca de 120, estavam reunidos num cenáculo, provavelmente de Maria, mãe de João Marcos, né, para a oração de acordo com as ordens de Cristo. Então, no dia de Pentecostes, eles estavam ali reunidos e orando para esperando a promessa de Jesus. Cerca de 10 dias depois de Jesus ter dito que viria sobre eles o Espírito Santo veio, eles falaram outras línguas. Ali tinha um público de mais ou menos 15 nacionalidades de judeus que moravam em outras nações e que não dominavam o aramaico, que era a língua vernacular dos judeus na época, e eles tinham dificuldade de entender o aramaico. Quando ouviram aqueles discípulos profetizando e falando com eles nas línguas em que eles dominavam, eles ficaram maravilhados. Pedro se levantou e fez um tremendo discurso que a gente vai analisar no próximo slide, tá? Então, este acontecimento fundiu os crentes num grupo, dando-lhes a unidade que antes não tinham, e deu-lhes coragem para afrontarem os perigos da perseguição. A gente percebe aqui Pedro, né, antes, lá no Evangelho de João, com toda dificuldade, negou Jesus, aquela história toda. Agora a gente percebe aqui um Pedro intrépido, corajoso, se levantou, pregou, né? Então é o que a gente vai ver agora no próximo slide, sobre a pregação primitiva. Então, a pregação primitiva, qual que era o centro dela? A vida e a pessoa de Cristo, com uma grande apologia na ressurreição. Depois apelava-se para o arrependimento e fé no nome de Jesus. Por isso que os discípulos tiveram muito problema com as autoridades do Sinédrio, que era dominado pelos saduceus. Os saduceus, o grupo de sacerdotes, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos e muito menos em ressurreição. Já os fariseus acreditavam, os saduceus não. Então, a partir daqui, a gente percebe que a igreja vai ter problema agora com os saduceus. Os fariseus deram muito trabalho, né? Deram muito trabalho para Jesus no Novo Testamento. Agora, aqui em Atos, quem dá muito trabalho para a igreja, em primeiro lugar, é os saduceus.
e depois os fariseus que se convertem ao cristianismo e que montam um grupo chamado de judaizantes, que a gente vai ver lá em Gálatas depois. O senhor me chamou? Esse caso aqui, eu acho tipo assim, tem alguém na igreja com russo, alguém levanta, Deus levanta aquela pessoa para falar com aquela pessoa em russo. É isso? Também, nesse caso aqui sim, porque as línguas estranhas podem ser línguas no sentido de idiomas, ou conforme a gente aprende lá nos dons espirituais, podem ser línguas desconhecidas, né? Bom, então vamos lá. Vamos analisar aqui um pouquinho as pregações de Pedro em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3. Eu fiz algumas anotações aqui sobre a pregação de Pedro em Atos 2 e em Atos 3. A pregação de Atos 2, quando os irmãos receberam o Espírito Santo e falaram com aqueles judeus de outras nacionalidades nos seus idiomas, e alguns falam assim: esse povo está bêbado. Pedro se levantou e fez uma pregação extraordinária, né? Que a gente pode dar o título para ela, baseado em Atos capítulo 2, versículo 36, como sendo o seguinte tema: Jesus, Senhor e Cristo. A gente percebe aqui, quando Pedro começou a falar, a primeira coisa que ele fez uma exposição do que estava acontecendo. Ele citou Joel, aquela profecia, e aquela profecia dá ênfase à ampliação da atuação do Espírito Santo entre os homens. Lá no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era em pessoas específicas e eram atuações esporádicas. Mas há uma promessa em Joel que essa ampliação, que essa obra seria para todos os homens, incluindo mulheres, velhos, servos, né, que são os escravos, uma ampliação da atuação do Espírito Santo, não apenas sobre algumas pessoas. Então ele cita Joel para justificar o que está acontecendo. Depois que ele tem a atenção das pessoas, ele começa a dizer o seguinte: olha, isso aqui está acontecendo porque é uma promessa de Deus em Joel e que se cumpre diante de vocês. Vocês não reconheceram Jesus, que é o Messias. Ele começa falando dessa maneira. E ele diz assim: olha, como que vocês sabem que Jesus é o Messias? Pelos sinais, pelos milagres que ele operou, que é conhecido por todos vocês. Então a primeira coisa que Pedro vai fazer com relação à pessoa de Jesus é provar o seu messiado a partir da perspectiva dos próprios judeus, que era a grande operosidade de milagres. Era assim que o Messias era esperado pelos judeus, um Messias que operasse grandes milagres entre eles, e eles eram testemunhas desses fatos. Depois ele fala assim: olha, o Messias veio, é reconhecido pelos milagres, mas vocês o mataram. Então ele foi bastante duro, né, na sua crítica. Aí ele diz: olha, mas ele não ficou lá no túmulo, porque Davi falou acerca do seu descendente que ressuscitaria. Davi não falou acerca de si mesmo, ele falou do seu descendente, que é Jesus o Messias. Então ele cita o Salmo 16, versos 3 até o 11, como uma comprovação profética disso que ele está falando. Depois ele diz: olha, esse mesmo Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou, citando aí o Salmo 16. Depois ele fala: olha, havia uma promessa ao patriarca Davi, é uma das primeiras vezes que a gente vê Davi sendo chamado de patriarca, né? Que a sua descendência, o seu descendente, seria elevado. Então ele fala sobre a ascensão de Jesus, citando o Salmo 110, verso 1. Então ele cita a ressurreição e a ascensão de Jesus, baseado nos textos proféticos do Salmo 16 e do Salmo 110, como comprovações de que Jesus é o Messias. Então, como sabe-se que Jesus é o Messias? Primeiro, pelos grandes poderes operados por ele. Segundo, porque ele morreu, mas ressuscitou e ascendeu aos céus, conforme os textos, respectivamente falando, do Salmo 16 e do Salmo 110. Então, diante disso, né,
ele diz para os judeus que estão perplexos diante daquela pregação que era necessário que eles se arrependessem, mudassem a atitude deles, para que pudessem ser salvos. E a palavra de Deus relata que 3.000 conversões aconteceram após aquela pregação de Pedro. Então a gente percebe aqui que a ênfase na pregação primitiva, na pregação petrina, é em cima do messiado de Jesus. Em Atos capítulo 3, a gente tem uma outra pregação de Pedro, agora depois que um paralítico é curado, né, na porta, junto à porta formosa lá do templo, as pessoas começam a olhar para Pedro e para João com grande expectativa, né, com grande admiração, e Pedro fala: por que vocês estão olhando para a gente, né, como se por nossa própria virtude esse milagre acontecesse? Negativo, esse milagre foi operado por Jesus, aquele que vocês mataram, mas ele está vivo, né? Então tem algumas coisas interessantes aqui nessa pregação, que a gente pode intitular de Jesus, o servo e o profeta. Primeira coisa que Pedro faz, ele lembra aos judeus sobre a aliança abrâmica, a aliança patriarcal, quando ele fala assim, ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ele, para fazer os judeus entenderem que o que estava acontecendo era fruto de uma promessa feita ao progenitor da nação hebraica, que foi Abraão, ele fala: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó glorificou a seu servo, mas vocês o mataram. Ou seja, o que Pedro está fazendo aqui? Uma revista histórica. Aquela promessa feita a Abraão, do descendente que vem abençoar as nações, cumpriu-se, aconteceu na pessoa de Jesus. Porém, ele, como um servo obediente, veio para cumprir todas as profecias dele escritas. Ele esteve entre nós, mas vocês o mataram. Ainda ele fala assim: vocês negaram publicamente o santo e o justo e escolheram um assassino. Então eu acho interessante que ele usa dois termos que dentro das nossas traduções estão em maiúsculo, porque são dois termos ou dois títulos que são considerados títulos divinos, quando ele chama Jesus de santo, né, Kadosh, e quando ele chama Jesus de justo, Tzadik, que eram dois termos relacionados a nomes compostos de Deus. Deus era conhecido no Antigo Testamento como El Kadosh, Deus Santo, e El Tzadik, Deus Justo. Então ele usa dois termos que são títulos de divindade para se referir à pessoa de Jesus, para deixar bem claro que Jesus, além de ser Messias, é também divino. Ele pega e acrescenta e diz: olha, vocês mataram o autor da vida. Como é possível matar o autor da vida? Só é possível matar o autor da vida porque o autor da vida deixou-se morrer. Então aqui, quando ele fala vocês mataram o autor da vida, Pedro está fazendo uma referência à morte voluntária de Jesus. E se Jesus não quisesse morrer ou ter sido morto, nada disso teria acontecido, porque ele é o autor da vida. Não é possível matar o autor da vida a não ser que ele deixe morrer, não é? Aí Pedro diz: olha, vocês mataram o autor da vida, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Aí ele fala assim: ó, esse Jesus, que é o servo de Deus, cumpridor das promessas da aliança patriarcal, o autor da vida e que ressuscitou, através dele, aí ele fala, o nome, esse coxo foi restaurado. Outro fato interessante, quando ele fala o nome, para se referir à pessoa de Jesus, é uma reportação a Moisés conversando com Deus lá no monte, quando Moisés perguntou para Deus: qual é o teu nome, né? Shemô no hebraico. Deus fala: sou o que sou, R-E, Asher, R-E.
Então, quando ele fala Jesus de o nome, ele está fazendo também uma outra referência à divindade de Jesus, chamando Jesus de Shemô, nome, né? Então, por isso que lá na sua Bíblia, esse nome está em maiúsculo, porque é uma referência a um título divino para a pessoa de Jesus. Aí ele fala: olha, o Messias que vocês aguardavam não foi um Messias reinante, e sim um Messias sofredor, porque estava escrito isso acerca dele. Então ele fala: olha, o sofrimento de Cristo, tudo que ele passou, estava prescrito. Aí ele pega e cita Moisés, quando diz: olha, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão. Então ele cita Moisés como aquele que profetizou acerca de um semelhante a ele, que viria, falaria e as pessoas ouviriam para ter vida. Embora dentro do judaísmo tradicional as pessoas interpretaram esse texto de Moisés como se fosse um cumprimento na pessoa de Josué, Pedro deixa bem claro que não é esse Josué do Antigo Testamento que essa profecia se cumpriu, e sim no Josué dos dias dele, que é Jesus. O nome Jesus e Josué são a mesma coisa. Jesus é grego, Josué é hebraico. Então Pedro deixa bem claro que esta profecia do profeta que se levanta semelhante a Moisés, a nação deveria ouvir para ter vida, é a pessoa de Jesus. Aí Pedro termina a sua pregação dizendo: olha, Deus ressuscitou o seu servo e o enviou primeiro a vocês. Então, deixando bem claro que a salvação para os judeus está à disposição na pessoa de Jesus. A pregação foi tão impactante que acrescentou-se aí ao número de salvos 5.000 pessoas, né? Então aqui a gente tem uma análise de como funcionava a pregação primitiva, baseada no Jesus Messias, com citações vastas de textos do Antigo Testamento. Por quê? Todo judeu naquela época, lá por volta dos 12 anos de idade, tinha que conhecer as Escrituras Sagradas. Então os judeus, por mais simples que fosse, conheciam as Escrituras. Então quando os apóstolos, e aqui a gente observou a pregação de Pedro, citam as Escrituras, ele cita coisas que são do conhecimento dos judeus, porém dentro agora de uma perspectiva que os judeus ainda não estavam enxergando, devido ao desejo deles de ter um reino messiânico físico. Mas a proposta de Deus para aquela época não era resgatar fisicamente a nação de Israel ou as pessoas, e sim trazer a salvação para aquelas pessoas. Bom, e a gente tem aqui o discurso de Estevão, que é uma revista histórica, quando ele fala sobre o trabalho que a nação deu a Deus, mas Deus sempre insistindo com ela. Essa pregação de Pedro fere o orgulho dos judeus, ou de Estevão fere o orgulho dos judeus, porque os judeus batiam no peito naquela ocasião e diziam: somos povo de Deus, temos a aliança, temos o sinal do pacto, não é? E Pedro dizia: olha, vocês não são tão bons assim, porque senão teriam dado tanto trabalho para Deus, e vocês ainda continuam maus, porque vocês rejeitaram Jesus, o Messias, aquele que foi enviado por Deus. Os homens do Sinédrio ficaram tão bravos com esse discurso acusativo de Estevão, que subornou alguns homens para dizer que Estevão estava falando mal da lei de Moisés. Então apedrejaram Estevão, e Estevão morreu apedrejado. Então as partes fundamentais da pregação primitiva era crer no Messias ressuscitado. Segundo, arrepender, tanto no sentido pessoal quanto no sentido nacional. E terceiro, crer para receber o Espírito Santo. Essa mensagem era acompanhada de doutrinação. Na proporção em que aumentava o número de crentes,
mas esses ficavam unidos pelo conhecimento comum e pela ação comum. Ainda tem uns 10 minutinhos. Vamos ver como que funcionava a igreja nos primeiros dias, né? Então, organização e dirigentes. Bom, a igreja primitiva lá em Jerusalém, nos seus primeiros dias, não era uma igreja altamente organizada, né? Com propriedades, com terrenos caros, não tinha um forte sistema eclesiástico. Não, funcionava muito simples, né? Os apóstolos eram os guias e a igreja, ela vivia conforme a doutrinação apostólica. Aqui a gente tem um exemplo, aqui tem um exemplo de como que funcionava o governo. O governo era participativo, né? Quase que um governo democrático. Por exemplo, quando as viúvas dos judeus de fala grega se sentiram abandonadas, os judeus helenistas ou os judeus de fala grega foram lá reclamar com os apóstolos. Os apóstolos viram que aquela situação tinha que ser corrigida, pediu àqueles cristãos helenistas ou aqueles cristãos judeus de fala grega para escolherem dentre eles pessoas, né, com gabaritos para cuidar daquela situação filantrópica, né? Então eles escolheram 7 pessoas, levaram ao conhecimento dos apóstolos e os apóstolos os nomearam e impuseram as mãos sobre eles. Então a gente percebe aqui um sistema bem simples no começo da igreja primitiva, um sistema quase que democrático, né? Com bastante participação dos discípulos e da igreja, como foi nesse caso aqui da escolha dos diáconos. A igreja, a gente percebe que lá no comecinho da igreja de Jerusalém, a igreja tinha tudo em comum, mas aqui a gente não percebe os apóstolos forçando a barra, vendam as suas propriedades, doam para a igreja, nada disso. Aqui é uma doação voluntária e para um problema dentro daquela urgência. A gente não percebe o mesmo sistema de coleta de ofertas, de contribuição voluntária em outras igrejas, à medida em que a gente caminha em Atos e nas epístolas. A gente só percebe uma preocupação de todas as igrejas com relação àqueles que estão menos favorecidos. Mas aquele sistema de vender propriedades, depositar aos pés da liderança, a gente percebe dentro daquela situação de Atos capítulo 2, versículos 42 até o 45, e não percebe nos demais. Então, esse texto aqui é um texto descritivo, mas não pode ser visto como um texto normativo. Pegar esse texto e usá-lo como base para dizer, olha, você tem que vender suas propriedades, vender seus imóveis, bens, e trazer para a igreja para poder ajudar os menos favorecidos. Não. Esse texto não pode ser visto dessa maneira. Aqui é uma ação voluntária e para aquela urgência. A gente não percebe esse mesmo comportamento da igreja de Jerusalém à medida em que a história caminha, porque a gente vai perceber lá na frente que os apóstolos, principalmente Paulo e Barnabé, fazem coletas para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Então aqui é uma situação descritiva dentro de uma situação voluntária e urgente, não pode ser vista como algo normativo. Bom, os cultos, eles eram realizados no templo, mas também em casas particulares, conforme a gente pode observar em Atos capítulo 2, versículo 46. O culto baseava-se no ensino, partir do pão, que era a Eucaristia, né, a ceia e a oração. Nessa época ainda não havia um sistema litúrgico baseado na ênfase inológica, né? A ênfase inológica, ela acontece dentro da história da igreja lá na Reforma Protestante, 1517, 31 de outubro, com a ascensão da liderança de Lutero. Lutero era um músico, compositor, então ele deu muita ênfase à questão da enologia no culto, porque até então os cultos ou missas eram realizadas em latim e era
uma liturgia bem cansativa, porque os sacerdotes ficavam de costa para o povo, falavam em latim, independentemente em que nação estava, a liturgia era em latim, o povo tinha que se virar, né? Era mais ou menos assim, o sacerdote ficava de costa para o povo e dizia assim: Et agnus Dei catholici peccatum mundi. Aí o povo, sem saber de nada, tinha que responder amém. Então aquilo fazia com que as pessoas se afastassem da liturgia, e dos ganhos da reforma protestante foi justamente investir em hinos, né? Na questão hinológica. Então os cultos primitivos eram baseados mais nisso, né? Palavra, a ceia, oração, quase não tinha espaço para música no culto. Isso foi acontecendo à medida em que a história foi avançando. Deixa eu ir só mais esse slide aqui para a gente terminar por hoje. Os dirigentes do período primitivo, que se destacam nos primeiros capítulos aí de Atos, Pedro, João e Estevão. E a ênfase está mais na pessoa de Pedro, nas viagens que Pedro faz e nas pregações de Pedro, principalmente nas pregações de Atos capítulo 2, Atos capítulo 3 e o discurso de Pedro diante do Sinédrio em Atos capítulo 4. Então os dirigentes do período primitivo que se destacam: Pedro, João e Estevão, com destaque para os sermões ou as pregações de Pedro, conforme a gente já observou aqui. Quem era Estevão? A gente vai ver mais à frente um pouquinho sobre a questão dos diáconos, né? Ele era um dos 7 diáconos que se tornou um apologista. Então, na controvérsia com as sinagogas estrangeiras, ninguém se igualou a ele. Ele tinha uma sabedoria extraordinária, né? E falava com tanta autoridade que as pessoas olhavam nele, é como se estivesse olhando no rosto de um anjo, né? Ele não limitou as suas atividades ao diaconato, mas tornou-se apologista e evangelista, vindo a ser o primeiro mártir da igreja. Eu achei interessante, eu estava fazendo uma pesquisa hoje no Novo Testamento grego. A palavra mártir no grego, que é mártis, significa testemunha. Então, testemunha e mártir é uma coisa só. É uma ênfase do Novo Testamento para o seguinte aspecto: quem quer ser testemunha de Jesus tem que estar disposto a dar a sua própria vida. Olha que isso é sério. Meu Deus do céu, né? Dar a própria vida não é fácil, hein? Mas a ênfase é essa. A palavra testemunha e mártir é a mesma palavra no Novo Testamento grego, né? A palavra grega mártires. Bom, então é isso. Eu tinha colocado uma observação aqui sobre os 7 diáconos, fazendo uma análise de cada um deles, mas eu até excluí porque não é muito interessante aqui para o nosso estudo e a gente tem que ganhar tempo. Então, para a próxima terça-feira, a gente vai ver aqui a primeira dispersão, né? Com a morte de Estevão, a igreja se dispersou, principalmente para a grande Palestina, né? A região da Judéia, Samaria, lá de Cesareia, e também para algumas regiões do Império, como eu já disse anteriormente, Colossos, Roma. Quando Paulo escreve para aquelas localidades, já existiam ali igrejas fortes, né? Provavelmente fundadas nesse período aqui da dispersão. Então a gente vai analisar terça-feira que vem a pregação em Samaria, a conversão do eunuco etíope, né? A conversão de Saulo e a pregação de Pedro. Ok? Cansei, meu Deus, falei tanto.